IFMG Campus Betim, tá? Estamos aqui na área de controle de automação, instrumentação eletrônica. Bom, a gente vai terminar os instrumentos de painel, né? A gente tem aqui o totalizador, tá? E a gente já vai começar agora com variáveis, com certeza. Primeira pressão, tá? Bom, quando a gente discutiu semana passada, vou colocar aqui, né? Semana passada a gente verificou o indicador, registrador, controlador, né? Faltou o totalizador. Então, para a gente discutir o totalizador, né? Ele tem uma característica bastante interessante, o totalizador, tá? Quais os exemplos que existe totalizador? Totalizador de energia elétrica, totalizador de vazão, totalizador de velocidade. Então, eu vou fazer umas perguntas aqui e, novamente, aí no chat eu quero que o pessoal responda, por favor. Tá legal? A gente aprendeu indicador, registrador e controlador. Então tá, a gente tem indicador de temperatura, registrador de temperatura, controlador de temperatura. Tem lógica totalizador de temperatura? Sim ou não? Pessoal, escreva aí no chat, por favor. Ué, mas o primeiro precisa ver o que um totalizador faz. Ué, interessante, né? Primeiro, então vamos lá. O indicador, ele vai apresentar a variável dentro do range, máximo e mínimo. Tá legal? O registrador, ele vai fazer isso e vai gerar um histórico, né? E o controlador, ele vai pegar o valor que tem na entrada, vai fazer um procedimento matemático nele lá e vai tomar uma decisão que pode aumentar o valor ou diminuir o valor para que venha a atuar no elemento final de controle. Nesse caso, seria a válvula. Bom, o totalizador, ele é um dispositivo que ele vai incrementando, né? Ele incrementa os eventos vindo de uma variável medida com uma determinada finalidade, tá? Então, a minha pergunta em relação ao totalizador de temperatura, porque é um dispositivo que incrementa. Para que ele vai querer incrementar? Né? Eu acho que é o grande ponto em questão, mas eu vou te dar uma pista, tá? Para a gente poder verificar isso aqui. Por exemplo, imagina que você tivesse numa produção, tá? E aí essa empresa lá, ela produzisse brinquedo, ou produzisse parafuso. Então, não existe o indicador de parafuso. Né? Eu vou montar um indicador de parafuso? Eu não vou botar, você vai colocar ali o range de 0 a 1 milhão de parafusos, né? Aí o indicador vai marcar lá, ó, 0 parafuso, 1 parafuso. Então eu estou colocando em um indicador de parafuso, indicador de produção de parafuso. Não existe indicador de parafuso. Indicador indica variável, parafuso não é variável. Agora, o totalizador, ele consegue incrementar, ó, passou um parafuso, 2, 3, foi um carro, 2 carros, 10 carros. Então o totalizador, ele tem uma propriedade mais assim de produção, né? Ele é o cara que vai falar para você o tanto que produziu por dia. Diferente de uma variável. Né? Uma variável, né, vai te dar para ser o estado de uma variável, que pode gerar uma reação química, que pode te dar uma condição, e ele vai lá e te apresenta. Tudo bem, isso é a parte da variável. Agora, no caso, realmente, do totalizador, ele incrementa determinadas coisas. Eu posso incrementar, por exemplo, PET de refrigerante, né? Produziu 1, 2, 3 e vai totalizando. Esse seria o totalizador. Então eu perguntei se tem fundamento totalizador de
temperatura. Aí eu, sim ou não? Alberto falou que não. Então, vou fazer outra pergunta. Tem fundamento totalizador de pressão? No caso, também deve ser para saber. Opa, tem um comentário, vem aqui. No caso da temperatura, serve para saber qual temperatura máxima seria atingida. Então, você acredita que existe totalizador de temperatura? Seria isso, Gustavo? Tá, então o Gustavo, ele acredita que existe... Tá, então, vamos agora saber. Você acredita que exista totalizador de pressão? Pode escrever aí no chat, gente. Eu nunca vi. Acredito que... melhor, acredito, né? Acredito que não. Beleza, se funcionar como contador, como você disse, acredito que não. Então tá legal. Então, nem de temperatura, nem de pressão. Ok. Existe totalizador de vazão? Sim ou não? Escreva aí. Totalizador de vazão. Existe sim ou não? Acredito que sim. Esse eu já vi. Esse eu já vi. Tá. Então tá. Vazão eu acredito que sim. Tá. Então agora vou fazer uma pergunta. E um totalizador de nível? Sim ou não? Você acredita sim ou você acredita que não? Não, nunca vi. Acredito que sim. Ok. Acredito que não. Bom, então vamos passar o segredo, né? Vamos passar o segredo, porque vai ficar nesse negócio, pode, não pode. Eu vou falar uma regrinha aqui que você não acabou. Gente, não existe totalizador de temperatura, não existe totalizador de nível, não existe totalizador de pressão, mas existe totalizador de vazão. Isso existe. Então, qual que é a diferença dessas quatro em relação dessa? Pessoal, uma outra variável, que ela depende. Variáveis que diminuem o valor, eu acredito que apenas aumenta o valor. Não, não é isso não. Quando eu passei a aula de variáveis para vocês, então, aí vamos lá de novo, né? Então, pode falar no áudio aí. Conceito de pressão. O que é pressão? Fala aí, pode falar no áudio aí. Como é que é? Força sobre área. Muito bem. Tá legal. Qual que é a variável de nível? Que é a mesma de comprimento, né? Qual que é a unidade dela? Metro. Muito bem. Qual que é a variável de temperatura? Temperatura lá, pode ser do sistema internacional. Qual que é? Graus centígrados. Muito bem. E qual que seria de vazão? Ou uma delas, né? Porque a pressão, né? Então, pode me dar uma unidade de pressão aí. Pode me dar. De vazão, qual que seria? Metros cúbicos por hora. Litros por segundo. Beleza. Então, ó, vocês que escreveram aí no chat, todo mundo acertou. O que você está reparando que a vazão tem que os outros não têm? Tempo. Junção de dar não, o Gustavo falou tempo. A resposta é essa aí. Gente, toda variável que ela tiver tempo, ela é uma variável totalizável. Tá? Então, por que você totaliza a vazão? Porque 10 litros por segundo
quer dizer aqui? Olha, vamos olhar aqui o desenho aqui. Então, acredite que, né, isso aqui é uma malha de vazão, tá? Isso aqui não é uma malha de temperatura, isso aqui não é uma malha de pressão e muito menos de nível. Por que eu estou olhando isso aqui? Porque tem um totalizador. Só o fato de ter esse totalizador aqui, esse sistema aqui é vazão, pronto, acabou. Tá bom? Então, vamos entender o que seria um totalizador de temperatura. Olha que loucura que seria. Vamos verificar aqui. Ó. Então, todo sistema tem range. Então, vamos imaginar aqui. Ó. Range de temperatura aqui, ó, de 0 a 1000 graus. Pronto. Aqui, o que está escoando? O que me interessa, que achar a temperatura desse trem aqui. É de 0 a 1000 graus. Pronto, tá, beleza. Então, de 0 a 1000 graus, então o que você tem aqui? O 0 é 4 mA, o 1000 graus ele é 20 mA. Aí, o transmissor, que é um amplificador operacional, pegou os valores do varasensor, mandou isso lá para o painel, que é o pontilhado aqui. Então, digamos que aqui está marcando 500 graus. Isso aqui está marcando 500 graus, vai sair um 12 aqui, né? E o indicador vai marcar de 0 a 1000, marca 500. O registrador, né, esse aqui é de 0 a 1000, ele vai lá marcar metade e fica lá registrando. E o controlador vai assim, opa, eu não quero 500, eu quero 600. Ah, então vão lá e vão tacar mais energia aqui para esse negócio aquecer. Só que aqui não tem nem jeito de aquecer porque aqui está abrindo válvula, né? Então, não é o ponto de questão. Então, o que o totalizador marcaria num sistema que a variável seria temperatura? Ele marcaria assim, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Ele ia ficar incrementando aqueles valores a cada segundo, né? Aí pode baixar um pouquinho, vai para 400. Então você teria uma soma de temperaturas ali. E para que serve isso? Né? Para que serve isso? Você ficar somando essas temperaturas aí. Pode escrever no chat aí. Para mim, nada. Essa é a resposta. Com certeza. Serve para nada. Você vai ficar lá incrementando. Ah, que bonito, está incrementando. Aí você vai imaginar agora um sistema de nível. Sei lá, tem, sei lá, um tanque, né, de combustível lá e tal. Aí o totalizador, né, o tanque está lá com 40 metros de coluna de líquido. Aí o totalizador marca lá 40, 80, 120, 160, né? Ele fica lá incrementando. Para que serve isso? Para nada. Não tem lógica existir totalizador de nível, de pressão. Inclusive pressão. Ah, não, pressão é. A pressão é de 0 a 10 PSI. Aí, marco lá 5 PSI. 5, 10, 15, 20, 25. Aí vou aumentando, diminuindo. Mas para que serve isso? Para nada. Agora vamos colocar vazão. Agora vazão é diferente. Então, digamos que ali tem um range de 0 a 10 litros por segundo. Aí ele marcou 5. 5 litros por segundo, ele totalizou 5. Aí depois ele foi lá e incrementou mais 5, marcou 10, 15, 20. Opa, agora ele gerou estoque. Ah, cara, ele passou a variável vazão, mas agora ele totalizou quantidade de armazenamento, quantidade que foi gasto. Então, todas as variáveis, né, que possuem no seu denominador tempo são totalizáveis. Então, totalizador de vazão, por que é? Volume por tempo. Então, pode ser totalizado. Totalizador de velocidade. O que é velocidade? É metro por segundo, por exemplo, assim. Daria para medir de forma indireta. A gente pode conversar também. Aí o que acontece? O que seria um totalizador de velocidade? O totalizador de velocidade seria o marcador de quilometragem do seu carro. Mas o que você fez ali? Ali foi totalizado quantos quilômetros o carro que você está dirigindo andou. Ele não chega lá, marca lá 40 mil quilômetros. É porque você gerou uma velocidade que é um indicador. Olha só, gente. O indicador marcou, ficou lá marcando, a velocidade foi para 10, 20, 30, acelerou, foi da BR, voltou, diminuiu. Ele está totalizando. Ele está indicando. Ele
está indicando a velocidade do carro, ele está indicando metros por segundo do carro, que pode ser quilômetros por hora, não tem problema, ele está marcando lá, ele está indicando. Aí, quem que é o controlador? O controlador é você, né? Você que tem esse tipo de raciocínio para você aumentar e diminuir a velocidade do carro, tá? E aí o que acontece? Poderia existir um registrador do carro? Existe, né? Que existe aquele tacômetro que verifica qual que foi a velocidade que o motorista fez para ele não tomar determinadas multas e seguir o perigo. Então aquele é um registrador, tá vendo? Então ele registrou a velocidade certinho. Agora, o registro da velocidade, ao longo do tempo, ele verifica quantos quilômetros esse veículo andou. Então, ele totalizou uma quantidade. Tá? Então, tá ali, ó, totalizador de potência elétrica. Isso é uma coisa bastante interessante. Tanto que a unidade é quilowatt-hora. Mas se você fala, peraí, potência não é joule por segundo? É. Isso é energia. Energia não é joule por segundo? É. Aí eles multiplicam exatamente quilowatt-hora, para justamente explicar que tem jeito exatamente de totalizar a potência, que é o tanto que você consumiu, né, de uma determinada casa lá, tá? Então, essa é a explicação. Totalizador de vazão. Na hora que você automaticamente tira o segundo, né, que seria metro por segundo vezes tempo, então você corta lá o tempo do numerador com o denominador, você vai ter litro, você vai ter quantidade. Mesmo princípio que eu falei para vocês do totalizador de potência elétrica, quilowatt-hora. Né? O que é watt? Watt é joule por segundo. Joule por segundo vezes tempo, vai cortar o tempo de cima e o tempo de baixo, vai sobrar energia, por isso que ele é totalizável. Totalizador de velocidade. Então você tem metro por segundo vezes alguma coisa de tempo, vai cortar o numerador com o denominador. Sobra o quê? Distância, metros, tantos quilômetros que o carro andou durante o percurso dele. Então, o totalizador serve para variáveis que o denominador tem tempo, sem exceção. Pergunta do Arthur se é uma forma indireta com uma forma de medir indiretamente. Eu não conheço medidor que vai ler variáveis diretas, tá? Porque variável direta seria, por exemplo, força, seria, por exemplo, nível. Tá? Força e nível são diretos e eles não são totalizáveis. Tá? Então, a vazão ela é indireta, né? Você não consegue achar a vazão diretamente, você acha uma outra variável que tem essa correlação com a vazão. Energia, você não encontra energia, você encontra pela forma de onda, né? Você acha o defasamento angular, então não é esse detalhe. Então, no meu ponto de vista, tá, Arthur? Já que esse vídeo vai estar na internet, alguém pode colocar nos comentários lá, eu não consigo enxergar, achar de maneira, só dá para achar da forma indireta, nunca da forma direta, tá? Bom, e o totalizador tem outro ponto de vista extremamente importante, que ele totaliza coisas, né? Totaliza parafuso, totaliza garrafa, PET, ele totaliza grãos, né? Grãos não, grãos na verdade é peso, né? Ele vai totalizar unidades, tá certo? Então, tá aí o aspecto. Então, o totalizador ele é bastante interessante a nível de produção, ele é o que gera receita, você sabe que você está gastando. Por isso que a empresa olha muito o totalizador. O totalizador, quando você compra combustível, ele é totalizado para saber se aquilo está gerando lucro ou prejuízo, né? Se dá para produzir ou não dá para produzir, tá? Gerou um determinado produto e ensacou, por exemplo, cimento, produziu X sacos de cimento por dia, então foi totalizado. Então o totalizador ele é extremamente importante para a parte de produção. Aqui nós temos, por exemplo, um exemplo, né, de um indicador, de um totalizador, né, desse fabricante TGK. Eu encontrei na internet, está aí marcando. Você pode ver que o totalizador ele é dígito, né? Não tem nem como ter erro de paralaxe.
Isso é uma coisa bastante interessante. Pessoal, existe totalizador até na sinuca, no fliperama, não é isso? O pessoal comprava a ficha lá da sinuca, não é isso? Pegava a ficha da sinuca, colocava lá, empurrava, sair as bolas, por exemplo, assim, não é isso? As bolas da sinuca. E o que acontece? Tinha o totalizador, né? Como é que a coisa funcionava? Durante a semana, fica depois lá, um totalizador, né? Que à medida que a ficha passava lá dentro, ele ia incrementando, né? E o cara fala assim, opa, aqui ó, 100 jogados, vamos dividir o lucro aqui dessa situação. Então, isso é bastante comum. O fliperama também tinha isso também, que era o totalizador que incrementa créditos, não é isso? A gente poder verificar. Então, nesse caso aí, olha só que interessante, esse dispositivo aí, o chaveamento dele lá pode ser de 30 pulsos por segundo até 5.000 pulsos por segundo, tá vendo? Então, mas extremamente rápido que pode totalizar, né? Ele pode, contando giros ali, rodas giradas ali também, é uma coisa interessante. Ah lá, memória é 2PROM, ó, tá vendo? Ó, fica 100 anos com a informação que foi armazenada lá, tá vendo? Para a gente poder verificar, tá? Temos aqui um outro totalizador de vazão, tá vendo? Ó? Então, se está passando 2,57 metros cúbicos por segundo, está passando 2 caixas de 57 por hora de armazenamento. Ou foi gasto isso para produzir, para aquecer, não sei o que pode ir nessa situação. Tá? Então, isso aqui, logicamente, ele pode ser enviado ao painel, ele pode ser enviado isso a um supervisório, né? E a gente verifica o que dá para esquematizar aí. Olha lá, totalizador de impulso. Essa coisa é gigantesca no Brasil, né? Isso aqui, gente, vocês vão aprender a criar um desse aí, para mim, nas primeiras aulas que a gente vai passar agora, de microcontrolador, né? Você vai ver como é que cria um totalizador. Você vai lá, vai pegar um microcontrolador e tal, e cria, aí você vai verificar, nossa, é assim que você faz um totalizador? É, desse jeito aqui. Então, isso que você está verificando aí, né, se a gente tiver até a curiosidade de a gente olhar isso, por exemplo, olhar aqui o Mercado Livre, né, o Mercado Livre é mais ou menos uma referência que a gente tem. Estou colocando aqui, tá? Vamos ver aqui. Totalizador. Vamos ver, totalizador. Não. Edição e instrumentação. Não, nem isso não. Quero tutorial, estou usando de medidas, não. Aqui, ó, isso aqui é um mecânico, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Isso aqui é um totalizador, ó. Né? Aqui vai começar a girar, né? E ele vai incrementar aqui, ó. Tá vendo? Tudo bem, mas vamos encontrar um eletrônico aqui, só para ver de curiosidade. Totalizador de horas, Coel. Aqui, pronto. Ó. Aí, ó. Isso aqui é um dispositivo lá, tá vendo? Ó, tem uma caixinha, bonitinho ele, gostei, ó, tá vendo? Ó, tá aqui, ele aceita aquele trilho DIN, né? Ele preso lá. Tem uma plaquinha eletrônica aqui dentro, tem aqui os displays mostrando, tá? E tem o esquemáticozinho aqui em cima, né? Aí do lado, a parte traseira, tá vendo? Ó, aqui deve ser uma parte dessa alimentação, a outra deve ser que recebe os pulsos de campo, né? Aí, ó, mostrando certinho, foi o que eu falei, tá vendo? Ó, vai chaveando, a contagem até 9.999, tá vendo? Ó, a empresa acdis.int.br, tá vendo? Ó, a empresa de São Paulo, tá vendo? Ó? Aí, bonitinho, achei legal, então, um defeitozinho aqui, bobeira, né, tal. Isso aqui foi feito um Corel, né, exatamente desse desenho. Aqui deve ter uma película um pouco fosca para aparecer o display, né? E aqui ele faz o controle. Então, aqui detalhe interessante, olha lá. R$255. Tá vendo? Ó?
Não sei se aqui está com nota fiscal, eu não sei se está pagando os impostos aqui tudo, né? Operação. Esse aqui é usado, é novo? Como é que é? Não, é a empresa mesmo que está vendendo, ó. Tá? Então, não sei se aqui está com... Ah, olha, vendeu muito aqui, ó. 1.135 vendas. Olha, gente, vou fazer uma continha aqui. Não sei quanto tempo durou isso aqui, mas só para a gente analisar como é que são as coisas. Entendeu? 11,35 e vamos colocar aqui 255. Ó, 289 mil reais. Aí, tá vendo? Ó? Interessante. Não sei qual que é o lucro, né? Se a gente analisar de uma maneira interessante, né? Essa caixinha aqui, uns 5 reais e tal. Para produzir isso aqui em larga escala, eu acho que gastaria uns 70 reais no máximo. Entendeu? Aí tem que ver a parte do lucro, pagando imposto, tudo, né? Você poder verificar qual que seria realmente o jeito esquematizado. E tá vendo? Ó, sempre vende, tá vendo? Ó, tem aqui, né? Então a gente verificar as coisas vendem, gente. Tá? Se for um produto robusto, nunca deu problema, aí que vende mesmo. Aquela empresa, igual eu falei para vocês, qual é aqui, é direto e reto. Isso aqui é tranquilo. É comprar, bater, valeu, funciona. Tá? Para poder verificar isso aqui. Comentários, por favor. Ô, Albert. Sim, perfeito. O totalizador vai ser sempre digital, né? E pode ser aqui mecânico também, né? Que seria igual, por exemplo, no caso da sua casa, tem alguns medidores de energia elétrica que eles podem ser desse jeito aqui, mais ou menos. Não é desse aqui, não. O dígito, a numeração parece assim, ó. Perfeito? Uhum. Então isso aí é mecânico, tá? Mas ele é totalizável, né? Tem uns medidores que eles parecem uns ponteirinhos. Uns gira horário, outros gira anti-horário, né? E quando vem o leiturista lá, ele tem que ficar mais ou menos, poder cometer um erro de interpolação, porque o ponteiro está mais para a direita, para a esquerda, naquela situação. Então, é um outro procedimento também. Então, não necessariamente é digital, não. Você pode ter ele mecânico, sim. Tá? No caso, por exemplo, existe hoje medidores de energia elétrica, tá? Que você fica vendo aquele LED piscando lá, né? Que é exatamente o consumo, mas o totalizador de energia, ele é mecânico. Então, quando totaliza 1 kW, uma estação, vem um pulso lá e ele, nesse marcador aqui mecânico, ele vai lá, puxa uma molinha e vai incrementando. Isso é porque esse dispositivo mecânico ele é tão barato, que ele sai mais em conta que você colocar um display mesmo e surgir um número. Tá? Então, tem essa tendência. Quando você vai desenvolver um produto, você tem que analisar todas as situações para o negócio ficar o mais barato possível. E, neste caso, você colocar ele no display de 7 segmentos para ficar exatamente aquele negócio aparecendo no valor, pode sair mais caro que o seu utilizar ele mecânico. Tá? Eu lembro na Nansen que teve isso sim. Né? Quando eles estavam fazendo um medidor eletrônico, eles iam fazer o negócio todo eletrônico, mas, por exemplo, a forma de indicar seria desse jeito aí, mecânico. Porque lá na China, lá tinha um fornecedor lá que vendia esses totalizadores aqui pelo um preço assim de centavos de dólar, que compensava fazer aquilo ali, né? Se foi fechado o contrato lá, eu não lembro como é que foi feito, porque minha área era outra, mas tinha esse interesse sim, tá? Então não necessariamente eletrônico, não. Tudo bem, Leandro? Beleza. Aqui está o desenho dele com as medidas. Bom, então vamos continuar. Então acabou os dispositivos de painel. Tá vendo aqui? Ó? Aqui outra coisa que é importante na totalizador, tá vendo aqui, ó? Tem aqui uma pá, por exemplo, pegando arroz, por exemplo, essa empresa Castrolanda aí, né? Que é beneficiamento de arroz, né? Tal. Então, chegou uma pá, pegou 5 toneladas de arroz, outra lá pegou 14 toneladas, e foi somando. Então, isso aqui foi totalizado, isso aqui já é um sistema supervisório, né?
e aí ele marcou lá 41 toneladas de arroz. Pela média aqui dá 1.213. Tá vendo? Então, que seria poder esquematizar essa parte da produção aqui. Tá vendo? Então, isso seria uma das aplicações que tem de como fazer a coisa funcionar, né? Certinho. Bom, então agora, considerações finais, né? Não sei se vai começar a temperatura hoje, mas aí a gente já vai, a matéria vai mudar um pouco a diretriz dela, tá? Porque aí vamos verificar. Bom, um outro dispositivo que a gente vai aprender aqui no final, que é a válvula de controle. Tá? Então, a válvula de controle se chama elemento final de controle. Tá? Praticamente existem dois tipos, tá, hoje no mercado. A motorizada, que vai ter uma ação elétrica aqui, esse motor vai começar a girar e ele vai exatamente fazer com que abra ou fecha a abertura da válvula, que chama sede, né? Essa passagem do fluido dentro da válvula chama sede, tá? Então ele pode obstruir a passagem da sede ou não, do jeito que foi feito aí, tá? Então a válvula tem um de elemento final de controle, tá? E ela pode ser pneumática, igual nesse caso aqui, ela é pneumática, ela recebe um ar comprimido. Então esse ar comprimido aqui, na verdade, é como se fosse um diafragma, né? Na qual ele sofre essa compressão e aí a haste que ela começa a descer e ela começa a tampar a sede. Então, um valor pneumático, tá? Então, bastante comum também, a gente vai ter uma aula explicando essa parte aí. Então, vamos aguardar que você... Depois que terminar todos os sensores, ou a maior parte dos sensores, nós vamos para as válvulas, que são elementos final de controle, tá? E temos aqui o conversor, tá? Que seria esse conversor que está aqui, que ele é um dispositivo interessante, ele recebe um sinal de corrente elétrica, né, e ele tem um suprimento de ar interno, externo, né, e internamente a excitação dessa corrente deixa escapar uma quantidade de gás. E isso é utilizado para ser aplicado principalmente nas válvulas de controle, tá? Então aí você consegue fazer o controle pneumático em vez de ser um controle motorizado. Muito utilizado, não estranhe não, que isso é bastante comum. Eu também vou explicar como é que funciona o conversor eletropneumático. Tranquilo? Alguma pergunta? Posso continuar? Como é que é? Never? Ninguém calado? Pode continuar, tá tranquilo. Tranquilo. A Bruna sumiu, né? A Bruna some sempre. Isso é normal da Bruna. Então vamos lá, então. Classificação por sinal, transmissão de suprimento. Então, gente, olha só. Então, recordação para a gente finalizar a matéria. Nós temos instrumentos do tipo pneumático, tá? Que a única vantagem que tem é o fato de operar com segurança com ambientes que tem risco de explosão. Tirando isso aí, só é desvantagem, tá? Precisa de tubulização, de ar comprimido, técnico especializado, atrasa, dá vazamento, ninguém quer esse negócio. Então, se você está utilizando instrumento pneumático, é porque realmente você tem a situação do detalhe da segurança, tá bom? O instrumento hidráulico, um pouco diferente do pneumático, ele já tem exatamente um fluido interno, que seria uma glicerina, né? Então, essa glicerina, ela tem a vantagem de não ser comprimido igual o gás, né? Então, você pode fazer uma ação, ele vai lá e atua. E tem uma resposta muito rápida em relação ao... Oi. Oi, Albert, mas você falou lá do pneumático, que seria uma desvantagem. Mas hoje a maioria dos atuadores são todos pneumáticos ou eletropneumáticos. Não, eu tô falando sensor, não é atuador. Tá. Entendi. Sensor pneumático, ninguém quer esse trem. Beleza. Foi mal, então. O sensor, senão, o atuador não tem como. O atuador é pneumático, sim. O sensor, não. O sensor que vai lá perceber uma variável e vai participar aqui de uma forma de gás, ninguém quer esse negócio, não. Ele é utilizado quando você tem risco de explosão. Tá bom? Beleza? Beleza, combinado. Combinado.
É a mesma coisa o hidráulico. Ninguém quer um sensor que vai ter que usar uma glicerina para ele mandar a informação lá para o painel. Você prefere fio elétrico, você prefere rede, né? Agora tem esse negócio de internet das coisas aí, tem que tomar cuidado aí, né? Mas o ponto de questão é que ninguém quer isso. As pessoas desejam realmente coisa. Então imagina um líquido desse. Agora a ação dele no campo é outra coisa. Aí depende do que está acontecendo. Tá? O tipo elétrico, que é o mais comum, né? Então ele. Vamos olhar aqui claramente aqui, ó. Você tem aqui a variável indo de 4 a 20 miliamperes, que é o sinal de instrumentação normal. Por que começa no 4, vocês vão aprender, aguardem, né? Distâncias até acima de 15, sinais de 1 a 5 já são indesejáveis, né? Porque começa a surgir uma diferença, tipo, dá uma queda de tensão. Então, a corrente, ela é a mesma no circuito em série, por isso o pessoal prefere transmitir em corrente do que mandar em tensão. Tá? Se for mandar em tensão, até uns 15 metros, consegue trabalhar do jeito legal. Então, a vantagem, permite transmissão por longas distâncias, né? A alimentação pode ser feita pelos próprios cabos conduzir sinal, então, você tem um par de sinal, você coloca mais 2 lá no mesmo cabo lá, inclusive alimenta também. Né? Faz instalação, e você consegue arrumar profissionais nessa área. Então, a desvantagem é o que o pessoal considera o sucesso exatamente da existência, né? Precisa de técnico especializado. Então, você encontra, tá? Se o cara vai cobrar com preço bom, se o cara tem o treinamento correto, é outro aspecto nessa situação, tá? Mas se você tiver uma equipe boa, ele torna-se, na verdade, uma vantagem. Você tem que tomar cuidado com essa parte de risco, vibração, poeira, né? Tem que tomar, ele não é tão robusto como um dispositivo mecânico, né? Bom, e outra coisa, ele pode sofrer ruído elétrico, né? Você ligou uma máquina ali, aí propagou uma onda eletromagnética, ela vai lá, sintoniza e isso atrapalha o circuito elétrico, tá? Então, isso é uma das críticas que eu falo exatamente para o pessoal tomar cuidado com esse negócio de internet das coisas aí, né? Porque às vezes você vai ter que botar um dispositivo, vai ter que ter tanta proteção externa, quanto efeito externo, que ele acaba inviabilizando. Vou contar uma história interessante, né? Porque na década de 80 teve a Guerra das Malvinas, né? Uma das últimas guerras que houve aqui no continente sul-americano. Talvez o pessoal nem saiba disso, mas a Argentina entrou em guerra contra o Reino Unido. Né? Isso foi na década de 80, eu era pequeno, eu lembro disso, a famosa Guerra das Malvinas. Aí o que acontece? A Maldivas é uma ilha que fica próxima à Argentina, e lá só tem inglês, não tem argentino nenhum. E a Argentina sempre está assim, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso, e a Inglaterra sempre naquele negócio que vai, não vai. Eu sei que na década de 80 os argentinos ficou nervosos e falaram, a gente vai tomar esse negócio à força aqui. Bom, aí o que acontece, né? Pô, a Argentina foi arrumar confusão com o Reino Unido, que é um país que tem armamento, tem dinheiro, tem tudo, né? A Argentina, inclusive, né, a Argentina tomou alguns prejuízos nos últimos tempos agora, e isso tem que ser até analisado, com certeza. Mas na década de 80 a Argentina tinha um meio statusinho, digamos assim, né? Bom, aí o que acontece? Tem uma história famosíssima, né, que a Argentina conseguiu atingir não sei se era cruzador, destroy, eu não sei qual que é a diferença lá, que era o Exocet, né? O Exocet era o nome desse, e foi atingido por alguma coisa da Argentina lá, não sei se foi torpedo, míssil, não sei o que é. Isso foi uma das coisas assim mais inacreditáveis que teve, né? Não que essa guerra durou muito tempo, matou a gente, não, mas o ponto de questão foi esse negócio de ter acertado o Exocet. Então o Exocet era um navio extremamente tecnológico, na época o primeiro mundo, tinha aquilo ali, não sei o que, tal lá, e ele tomou alguma coisa da Argentina. Foi uma tecnologia mais baixa, digamos assim. Por quê? Porque esse navio ele era tão tecnológico que ele tinha tanto campo magnético que gerava lá que atrapalhava um aparelho com o outro. Então, às vezes, assim, não tinha jeito de ele pegar variáveis externas, sabe? E ele tomou acertaram ele.
acho que é interessante procurar isso também no YouTube, lá foi o Exocet. Né? Então, foi um caso famoso que depois que teve na guerra, o pessoal falou, nem sempre tudo tecnológico demais resolve as coisas, entendeu? Você pode tomar um certo prejuízo. Isso aconteceu, eu lembro que era criança, só depois de mais velho eu fui entender na engenharia não, no meu mestrado lá, que eu tive um aula com o professor que ele comentou o que aconteceu. Só que eu não lembro de qual foi o campo, não lembro da história lá, mas tem isso aí com certeza. Tá? Hoje a gente já vive a parte dos microcontroladores, né? Os processadores de sinal, a gente tem os dispositivos ARM também, para medição dessas variáveis, né? Então, são equipamentos extremamente potentes, né? E tem aqui, você pode usar o par trançado, né? Que o par trançado, ele é interessante, que além de ser um cabo blindado, por que ele é um fio enrolado no outro? Para justamente facilitar aquele aspecto de você, quando sofrer um campo magnético externo, uma corrente num sentido anular a reversa, né? Então mostra exatamente muito bom para esse tipo de proteção. Né? Quando você utiliza fibra ótica, aí você não tem ruído eletromagnético nenhum, né? Por isso que muitas vezes você tem que utilizar dentro da fábrica cabo de fibra ótica mesmo. Porque aí pode ligar o motor, pode cair o raio que quiser, pode vir a propagação eletromagnética, caiu no cabo de fibra ótica, não aconteceu nada, eu estou mandando luz e o negócio funciona certinho, mostrando claramente, ó, é imune a ruídos externos, tá vendo? Ó? Então a desvantagem é que, porque além de ser caro, né, tem vários fabricantes, um querendo exatamente expor. Eu acho que quem já teve aula de redes industriais aí, verificou que tem DeviceNet, FieldBus, ProfBus, ControlNet, tem vários fabricantes, um falando que é melhor, tem o próprio Ethernet industrial também que é utilizado, então fica mais ou menos difícil você querer, quando você tem que implementar isso numa indústria, já tem que implementar em um único sistema, né? Fica meio difícil você querer adequar um com o outro, tá? Tem o via rádio, via modem, que eu já comentei para vocês, que a nova tendência que seria a internet das coisas, né? Então tem que, né, aqui ó, desvantagens, necessidade de techs altamente especializado, nem é tech especializado, não, é altamente especializado, né? Tem que tomar esse cuidado aí com certeza. Bom, aqui tem uns exemplos de alguns sistemas supervisórios, verificando que funciona na rádio, né? Você tem exatamente esses tanques aqui, né, que estão exatamente monitorando os níveis aqui, né? Tem essas bombas aqui também que vão ser acionadas ou não, tá? Aqui tem um supervisor até bonitinho, né? Ele mostra o fluido entrando, né? Que está escoando, fechou, não fechou. Então, os caras tiveram um capricho até legal aqui. Bom, então, recordação para a gente não esquecer. Existe instrumento manual e automático. Manual tem ação humana, o automático não. Tá? Existe instrumento alimentado e autoalimentado e sem alimentação. O que é um instrumento autoalimentado? Por exemplo, o calibrador de pneus, aquele antigo, né, ele não precisava de alimentação externa, né, ele não precisava de chegar a uma tensão lá de 12 volts para excitar o circuito eletrônico para ele poder apresentar a informação. Né, o hidrômetro que a gente tem na casa da gente, ele é um dispositivo autoalimentado. É a própria passão do fluido da água ali que faz exatamente girar as engrenagens lá dentro que ele indica. Então, ele não precisa de alimentação externa. Tá? Diferente do medidor de energia elétrica, que ele está medindo a energia elétrica, mas a própria CEMIG utiliza a energia que ela passa para o cliente como possibilidade de alimentação externa, tá? E tem uma jogada lá das bobinas que é apontada no medidor, o negócio é medido depois, tá? Então, para justamente o usuário da casa não pagar a leitura da medição do próprio medidor. Tem instrumento pneumático eletrônico, né, que é um antissuprimento de gás, e o outro totalmente eletrônico, tá? Isso não tem nada a ver com o que está de baixo. Leitura analógica e leitura digital. A leitura analógica, ela nunca vai ser substituída, ela pode ser atenuada, né? O que está vindo de carro aí com leitura digital, eu particularmente eu não gosto. Eu prefiro a leitura analógica mesmo, tá?
Agora, quando a variável é muito rápida, não tem jeito de utilizar o digital de jeito nenhum. Instrumento burro inteligente é um instrumento que possui microcontrolador na forma inteligente. O que não tem microcontrolador se considera um instrumento burro. Tá? Esse conceito está falando aí. Dispositivos montados no campo ou na sala de controle. Então, isso bate com aquele desenho que eu falei para vocês. Ó, instrumento montado na área do campo é um ambiente agressivo, precisa de robustez, vibração, poeira, compatibilidade eletromagnético, sabe? É uma coisa muito séria ter um instrumento montado no campo. Na sala de controle já é indicador, não que... existe também indicador no campo também, mas o indicador já é digital, ele é mais tranquilo, você pode ser no computador, que seria que a gente chama de instrumento virtual, né? Que é totalmente diferente nessa parte aí. Instrumento modular e integral. O modular seria, por exemplo, o caso de um computador que você tem na sua casa. E o integral seria tipo o notebook. Né? O notebook já vem com memória, já vem com a parte do monitor, né? Ele já vem exatamente com o teclado, ele é todo integrado, né? O problema do integral é que quando você às vezes precisa de uma coisa a mais, você não consegue às vezes incrementar, porque ele não tem espaço, que não foi preparado para isso. Já o modular lembra muito o computador que a gente tem. O computador da gente tem inserção para você colocar novas placas, né? Então, você vai lá para o computador, de uma placa de som, você vai incrementando, você troca memória, não que o integral troca memória, você consegue ter uma liberdade maior para incrementar. Numa indústria, às vezes, o que acontece é o seguinte, é tão caro os equipamentos que às vezes as pessoas podem comprar o modular e encontram uma única variável. E aí o que acontece? Havendo a necessidade de passar mais outras variáveis, ele vai lá e compra um módulo para ler a outra variável, já que o integral não tem jeito. Tá certo? Isso que seria praticamente para poder verificar aí, tá? Bom, o dedicado e compartilhado já entrou em desuso, não precisa mais saber. Centralizado, distribuído também, esse tipo de necessidade também não. Comentários, por favor? Never. Acabou o capítulo 3, gente. A gente ia começar o capítulo 4. Eu vou dar uma introdução só no capítulo 4. Não vou passar a parte coisa assim, não. Never? Por enquanto, tá tranquilo. Tranquilo. Tá. Gente, eu já vou começar a disponibilizar também alguns exercícios, né? Os scores lá, vocês já viram que a matéria, essa parte teórica aí, não tem como eu gerar aqueles scores na forma de equação, né? Então vai ter score que é lá, é só responder pergunta mesmo, tá? Vai ter score lá que é para ler esses PowerPoints que eu passei aqui, capítulo de livro também, tá? Isso tudo vale uns com peso maior, peso menor. Então, a novidade que tem relação que vocês fizeram, exige peso, tá? Então, às vezes eu posso passar essas imagens de PowerPoint num score, e aí ele tem peso 1, né? E às vezes eu vou fazer um outro tipo de avaliação e tem peso maior. Então, tem que só tomar esse tipo de cuidado, tá? Que isso vai acontecer com certeza, tá? E é o mesmo princípio, você fica, faz a nota, mais positivo, dá tudo certinho lá, tá? Bom, então agora começamos os dispositivos sensores. Nós vamos gastar mais ou menos umas 4 semanas para verificar pressão, vazão, nível e temperatura, tá? Então, agora, vocês, por favor, perguntem mesmo, fiquem curiosos, que tem coisas que são inacreditáveis que os caras utilizam para exatamente poder ler as variáveis, tá legal? Dos sensores aqui, ó, eles batem exatamente aqui no desenho. Eu comentei para vocês aqui, ó. Você vai parar de falar a palavra sensor e vai escrever o nome correto do dispositivo, tá certo? Então, a variável, uma vez que ela é captada, né, a pressão, a temperatura, o nível, o transmissor percebe essa característica e manda para sua saída um sinal padronizado, tá? Então, o que nós vamos estudar é somente qual que é a conversão
física para eletrônica, qual que é da mecânica para eletrônica, de como é que as coisas assim, parte aqui, tá bom? Então vamos lá então. Só que a gente vai fazer uma recortaçãozinha da parte de teoria de pressão para ninguém ficar meio disperso aqui, tá? Então, o primeiro conceito, o que é sólido, que é líquido. Então, outra coisa que o pessoal não pode esquecer agora, tá? Fluido. Tá certo? Então, fluido é qualquer gás ou líquido, tá? Então, quando eu estiver aqui dando minha aula, eu falar, isso aqui é para líquido, só serve para líquido. Ele não vale para gás. Se eu estiver comentando alguma coisa e falar assim, isso aqui serve para o gás, ele não serve para o líquido, só serve para o gás. Quando eu falar esse dispositivo aqui pode de fluido, então fluido pode ser o gás ou líquido, tá? Então, essa é a conversa que nós vamos ter aqui no nosso curso, tá? Quando eu falar líquido, líquido é líquido. Gás é gás e fluido pode ser qualquer um dos dois ali, tá beleza? Essa é a concepção importante aí. Todo mundo sabe que é massa específica, né? Densidade relativa também. Isso aí são conceitos que o pessoal já verificou. Acho que não há nem necessidade de comentar isso aqui. Tá, vamos embora, tal. Bom, então agora nós temos que pegar umas coisas importantes para a gente lembrar, né, que a lei da conservação da energia, né, a gente também tem que verificar também o teorema de Stevin também. Então vamos verificar aqui, ó, tá? Então aí no teorema da conservação de Bernoulli, né, todas as energias potenciais e cinéticas de um fluido ideal, ou seja, que ele não tem a viscosidade compressível, a gente consegue concluir que para esse fluido perfeito, né, toda a sua forma de energia pode ser transformada em outra, permanecendo constante, tá? Somatória ao longo da sua linha, tá? Bom, isso aí é logicamente teórico, né? E vamos verificar o que a gente consegue fazer, porque uma parcela dessa energia que pode passar na forma de pressão lá, ou na parte de escoamento, a gente vai ter que utilizá-la, com certeza, no instrumento lá, tá? Então, a gente vai verificar aqui. Teorema de Stevin. Pô, esse teorema aqui é importantíssimo, tá legal? Pessoal, não se esqueça que, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o canudinho, que você colocou lá na garrafa antes, não é isso? Exatamente, sugando, né? Na verdade, eu até fazer um comentário aqui. Existe o chupar, né? Na verdade, você gera uma pressão negativa, né? E a pressão atmosférica é maior, ela vai lá, empurra o líquido e o fluido, e o líquido escoa indo exatamente para sua boca, né? Então, o que acontece é o seguinte, aqui quando a gente estiver mexendo com pressão, a gente vai verificar que existe também diferença de pressão entre dois pontos, né? No caso, o Stevin, ele é para fluido em repouso, tá? Quando a gente estiver analisando exatamente em fluido, estiver escoando, aí a gente tem exatamente a pressão diferencial, tá? A gente vai poder verificar aqui certinho. Bom, tem o princípio Pascal, todo mundo sabe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mesa digitalizadora aqui, vamos fazer uns comentários aqui, só um pouquinho, pera aí.
Deixa eu ver aqui se está funcionando só um pouquinho. Ué, cadê o negócio aqui? Só um pouquinho. Ué, por que não tá? Estava desconectado. O mapeamento tá aqui. Ué. Ué, eu, hein? Não, mas aí também é difícil demais, né? Peguei o negócio errado, ainda não funciona. Ah, pô, brincadeira. Bom, coisas da vida. Deixa pra lá. Bom, então, eu vou fazer uma pergunta muito importante aqui, para a gente poder verificar. Eu vou desenhar aqui um duto. Tá aqui o duto. E quando existe pressão aqui dentro, gente, normalmente você pode ter Oi, Albert. um fluido escoando. Oi, Você está tá compartilhando a tela? Não, tá, desculpa. Perdão. Então, isso aqui seria um duto que eu coloquei aqui, tá, gente? Então, se o duto estiver escoando, né, você vai ter um fluido aqui, ó. O fluido normalmente tem viscosidade. Se o fluido tem viscosidade, ele tem essa barriguinha aqui, ó. Tá vendo? Então, você tem aqui na parte central, né? Ela vai puxar aqui com certeza. Aqui, nós vamos ter uma pressão que a gente chama de pressão estática. Tá? E aqui nós temos a pressão dinâmica. Tá? Bom, essa regra aqui tem que estar muito na cabeça de vocês não podem esquecer isso aqui de jeito nenhum, não, tá? Primeira pergunta, qual que você acha que é maior? A estática ou a dinâmica? Pode colocar aí no grupo aí, por favor. Eu acho que é estática, porque você ainda vai ter que botar o fluido em movimento. O pessoal concorda, discorda? Como é que tá a situação aí? Ninguém tem obrigação de saber isso não, gente. Eu só tô perguntando o que você acredita, né? Um fluido escoando, tá? A pressão dinâmica é maior ou menor do que a estática? O que você acredita? Acredito que a dinâmica. Você acredita que a dinâmica seja maior? Então tá legal. Então, regra básica que você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Quem é maior é a estática, tá? Então, quando a velocidade ela tende a zero, tá? Você vai ter maior pressão, tá? A velocidade tendendo a zero, você vai ter pressão tendendo ao máximo. Não é que ela tende a infinito, não. Ela tende ao valor máximo possível do sistema aqui.
Então, na dinâmica, como você tem velocidade maior do que zero, a pressão tende a diminuir. Tá? Tende a diminuir. Tá? Então, a pressão estática ela é maior que a dinâmica. Tá? Bom, isso aqui é importante para a gente poder entender, porque vai chegar uma certa hora que a gente vai jogar uma pressão aqui, que eu vou chamar aqui de pressão PA, e aqui a gente vai ter uma tal de pressão PB aqui, porque aqui a gente está analisando o escoamento, nesse caso está analisando o escoamento, e no escoamento aqui a gente tem a pressão estática aqui, vai ser maior que a dinâmica que está aqui. Tá? Agora, por que esse fluido está saindo desse ponto para esse outro ponto aqui? É porque a pressão PA ela é maior que a pressão PB. Isso que a gente vai verificar esse vazão. Tá? Mas isso acontece sempre analisando que nesse ponto aqui a pressão tende a ser um valor máximo e com velocidade tendendo a zero. Tá? Em contrapartida, né, você pode verificar que aqui tem velocidade, tanto que esse que chegou primeiro que esse que está aqui, ó, ou próximo disso aqui, ou no limite tender esse aqui. Você chegou primeiro, então esse que tem mais velocidade. Então ele tem dinâmica, ele tem velocidade maior que zero, ele tende a ter menos pressão. Tá? Então, pessoal, não confunda vazão com pressão, porque quando a gente está molhando, né, com a mangueira lá, a gente tem que pensar, tem muita pressão ali. Não, a gente tem muita vazão, sabe? Então as pessoas às vezes têm um pouco de... erram um pouco dessa realidade, da diferença de pressão para vazão ali, tá? Então esse seria um conceito extremamente importante. Vamos colocar uma outra página aqui. Vou colocar aqui 3 sistemas. Gente, desenhar no tablet não é fácil, viu? Gente do céu. Eu já não sou bom escrevendo no quadro. Com o tablet piorou mais ainda. Com o tablet não, com a mesa digitalizadora piorou mais ainda. Eu estou tentando colocar os 3 com o mesmo volume, tá? Então isso aqui seria... Cadê o negócio? Peraí, sumiu? Peraí. Então eu tenho aqui tanque A, tanque B e o tanque C. Então eu vou colocar aqui, ó. Tá aqui. Aqui tá o nível máximo em cima, né? Aqui eu tenho X, que eu vou colocar X também, que eu vou colocar outro X, tá? E aqui seria exatamente o que está escoando aqui, né? Ó, tá saindo um líquido aqui. Tem esse outro ponto X aqui, X, X. Né? Os de cima é X1 e os de baixo é X2. Tá? Para ficar mais fácil a gente poder verificar aqui. Eu queria que o pessoal falasse para mim qual dos 3 tem a maior diferença de pressão. Né? Se esse é o fininho, o médio ou o com maior bitola aqui. Comentários, por favor. Diferença de pressão, qual que tem mais? O tanque A. Você acha que o tanque A possui maior diferença de pressão? Sim. Outro, tá, outro, por favor. Concordo com o Cleiton. Ok, mais quem? Arthur, é a mesma... Você acha que os 3 são iguais, Arthur?
Perfeito, Arthur acertou. Todos os três são exatamente iguais, viu, gente? Não esqueça disso. Tá legal? A diferença de pressão de ambos aqui depende da altura. Então, a diferença de altura igual, independente exatamente tivesse uma única molécula aqui dentro. Tá certo? Então, o que acontece? A diferença de pressão, mesmo que seja um canudinho, tá? Em relação a esse aqui é maior, a diferença de pressão é a mesma coisa, tá? Um dos exemplos mais interessantes que tem foi quando alguém teve a ideia de querer exatamente entrar no mar para exatamente verificar o fundo do mar. Então alguém deve ter pego mais ou menos, o pessoal disse que fez isso, né? Pegou um duto de bambu, né? E aí falou assim, então beleza, agora eu vou entrar dentro do mar, eu vou colocar minha boca no duto de bambu e eu vou indo. Aí chegou uma certa hora que ele não conseguiu respirar. Por quê? Porque a pressão hidrostática, ela equivaleu exatamente com a pressão hidrostática da coluna d'água, né? E aí ele não conseguia respirar, tá? Então é por isso que quando você precisa fazer mergulhada dentro da submarina, você tem que ter uma escuba, né? Você tem que ter um tanque de oxigênio, para o tanque de oxigênio estar exatamente do seu lado, não sofrer na ação da pressão, senão não tem jeito. Tá legal, gente? Então, independente fosse um canudinho ou fosse automaticamente um tamanho grande, o que interessa mesmo é o tamanho da altura. Tanto que também algumas pessoas devem saber, ou devem saber, né, que existem aquelas bombas que ficam exatamente em determinadas cisternas, né, são bombas imersas. Por quê? Se você for querer colocar uma bomba, por exemplo, aqui, ó, bate conta que aqui tem uma bomba que está querendo, né, pegar deixa eu apagar aqui, né, tá querendo uma bomba que, sei lá, ela tá querendo pegar o líquido que tá aqui embaixo, né? Essa altura aqui é muito grande, sei lá, essa coluna aqui, sei lá, vai uns 10 metros mais ou menos. Então essa bomba que tá vindo aqui, ela não consegue gerar sucção, porque ela gera uma diferença de pressão. Só que essa diferença de pressão dela aqui tá quase dando o valor da atmosfera, então ela não consegue. Então a solução é pegar essa bomba e colocar ela imersa exatamente nessa cisterna. E aí ela consegue mandar para cima, entendeu? Então isso aí é uma questão até meio de física, feita lá pelo Galileu, pelo Bernoulli, esse detalhe, não pode esquecer desse aspecto aqui também não. Comentar, por favor. Bom, então beleza. Então a gente passou, então vamos para... Vou pegar aqui um detalhe aqui da apostila. Então o capítulo já de pressão, começa no capítulo 4. Vamos ver onde é que tá aí. Opa, tá aí. O que se passou hoje aqui? Aí, pressão. Verificando isso aqui e tal. Tá aqui o teorema de Stevin, teorema de Pascal. Comentei. Outra coisa que é importante também a gente verificar para a gente não poder errar. Tá? Existem outros tipos de pressão que são nomenclaturas que a gente não pode deixar de saber. É a pressão estática dinâmica que eu já expliquei, é a pressão absoluta. Tá? Então, o que acontece? Essa coluna de líquido que existe, que a gente passou aqui anteriormente. Cadê o negócio aqui? Aqui, ó. Essa coluna de líquido diferente de P1, P2 aqui nessa situação, isso chama-se pressão manométrica. Tá? Então, a pressão manométrica é a pressão de uma coluna, seja dele de uma coluna de um canudinho ou de um tanque inteiro. Tá? A diferença de altura vai gerar para nós a altura, chama pessoas que falar de altura manométrica, vai gerar pressão manométrica. Tá?
Se a gente estiver trabalhando com tanques abertos, aí a gente tem a ação da pressão atmosférica, que somada à pressão manométrica vai gerar para nós a pressão absoluta, tá? Então isso também é muito importante, não esqueça aqui, porque às vezes a gente precisa fazer esse tipo de comparativo, tá? Então, a pressão absoluta é a pressão atmosférica com a pressão manométrica, dentro de, por exemplo, de um tanque aqui. Então a pressão absoluta acontece principalmente em tanque aberto, porque pode ser sistemas, igual, por exemplo, no caso ali da Regap ali, que a gente precisa de achar a diferença de altura e o tanque está fechado. Se ele está fechado, ele não tem a ação da pressão atmosférica, né? Então, qual que vai ser o comportamento disso, né? Pode ter um tanque, por exemplo, que está sofrendo algum efeito de calor, e esse efeito de calor, ele vai gerar aquele vapor. Então o vapor é colocado na parte de cima, então ele não está gerando ali na parte de pressão atmosférica, ele está gerando um vapor que está afetando inclusive a pressão manométrica ali, tá certo? Então tem que verificar isso certinho. Existe a pressão diferencial, que é a diferença de duas pressões. Nós utilizamos isso muito para a gente encontrar o quê? Vazão, tá? Então a gente está aprendendo pressão para encontrar realmente a parte de pressão ou também para encontrar a vazão que está escoando em algum sistema também, tá? Pressão negativa ao vácuo. Então, quando você começa a retirar uma determinada pressão de um ambiente, ela tende exatamente não existir nada, ela tende a chegar exatamente ao vácuo, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, né, a nível de leitura nessa parte, mas isso aí a gente não vai entrar nesse tipo de estudo aqui no curso de automação, não é o ponto importante não, tá? Bom, unidades de pressão a gente já passou isso anteriormente. Gente, ó, existem outras unidades aqui de pressão que a gente não discutiu isso anteriormente, que é aquelas unidades que não pertencem nem ao sistema internacional e nem ao sistema inglês, né? Então, ó, KGF centímetro quadrado é sistema internacional, olha lá, libra força por polegada ao quadrado, olha lá, tem bar, tá vendo, ó? O bar, ele lembra muito o KGF, ó, tá vendo? É 98%, ó, mas ele não é uma unidade do sistema internacional. Polegadas de HG, tá vendo aqui, ó? Polegada de HG não tem nada a ver com o PSI, gente, sabe? Às vezes o pessoal tá falando, não tem nada a ver com o PSI, polegada de HG é polegada de HG, ó. Então ele vale aqui, ó, 28 vezes, né, que seria o quilograma força por centímetro quadrado. Você tem polegadas de água, tá vendo? Seria coluna d'água. O pessoal antigamente até utilizava o Torricelli, né? Que ele utilizava lá a coluna de meio lá. Então tem a atmosfera, você pode ver que a atmosfera lembra o bar, mas são diferentes. Um é 96%, o outro é 98%. Olha lá, milhinhas de coluna de mercúrio, tá vendo? Milhinhas de coluna d'água, quilopascal, tá vendo? Então tem que tomar um pouco cuidado, né? Pra você ter um pouco da noção disso aqui, tá? Logicamente, não é o objetivo do curso aqui ficar aprendendo a converter uma na outra. Você joga nessa tabela aí, você já acha a resposta por conversão, tá? Mas é importante se verificar que tem um sistema internacional, tem o sistema inglês e tem instrumento que vem em bar e vem em atmosfera também. Pode vir até em milhão de coluna, milhão de mercúrio também, né? Pode vir também polegada de mercúrio. Isso aí o fabricante desenvolveu, tem mercado para isso aí, vai utilizar, tá? Nunca mais você vai falar uma bobagem, né? Outra coisa, gente, a gente tem que compreender o limite das pessoas também, tá certo? Você é engenheiro, você está estudando esse detalhe, e esse terceiro parágrafo aqui, esse quarto parágrafo é bastante importante, tá? Aqui, ó. Na borracharia da esquina, a calibração dos pneus é expressa em PSI, mas se fala simplesmente libra, o que é um modo preguiçoso de dizer libra força por polegada ao quadrado, né? O sugerido para o sistema internacional é pedir para o Brasil calibrar o pneu com 169 kPa, entendeu? Então, gente, a gente não pode fazer isso. Quando a gente vai conversando com alguém, a gente tem que entender o limite da outra pessoa, né? Senão a pessoa fica até assim, sem graça, assim, ó, eu não vou nem conversar com esse cara aqui, ele tá tipo esnobando, me ofendendo aqui,
tá? Tem que tomar um pouco de cuidado isso aqui. Então, quando você estiver conversando com as pessoas do seu mesmo nível, aí você conversa tecnicamente no mesmo nível. E quando você estiver conversando com, às vezes, com uma pessoa até abaixo do, eu já comentei para vocês do encarregado, né? São pessoas pobres, humildes, às vezes a pessoa só tem primeiro grau, fez um curso lá de auxiliar mecânico. Deixa a pessoa falar na linguagem dela, você entende isso, né? E desmerece a situação da pessoa, que a pessoa às vezes não teve oportunidade, tá certo? E aí quando você estiver conversando numa reunião que tem tudo, aí você fala tecnicamente e tal, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente colocar esse aspecto aí, porque você ganha respeito dos dois lados, tá certo? Agora você não pode falar errado no lado culto de jeito nenhum. Não faça isso de jeito nenhum, que é perigoso, entendeu? Muitas vezes, às vezes você pode questionar assim, poxa, eu trabalho aqui tantos anos aqui, eu não tive oportunidade. É porque às vezes a empresa verifica, talvez você não tenha o perfil. Não que você não tenha o perfil, é porque houve um desgaste anterior também, sabe? É uma coisa meio complicada, né? Então, às vezes, tem que passar uma geração, né, para o pessoal mudar os conceitos nesse aspecto aí. É possível, mas tem que ter postura, tá? Então, é importante isso que eu estou falando aqui. Comentários, por favor. Bom, então, o que nós vamos ver na próxima aula? Já que está praticamente aqui. Nós vamos estudar os tipos de manômetro, né? Esses em tubo de U aqui líquido, não, isso aqui vocês já viram, isso aqui em fenômenos de transporte, né? É fenômeno de transporte, sistema mecânico dos fluidos aqui. Como é que é aqui no Instituto? Fenômeno de transporte. Eu acho que para mecânica então vocês já viram esse fenômeno de transporte? Acho que o pessoal da mecânica é mecânica dos fluidos. Isso, na minha época era mecânica dos fluidos mais transferência de calor. Só que isso era um curso muito pesado. Nossa senhora, pesado demais. E aí eles criaram o fenômeno de transporte para o pessoal que não precisava saber tanto mecânica. Porque, nossa, gente, o curso é pesado. Nossa, eu fiz o curso na década de 90, quer dizer, então terá quase... pelo amor de Deus, vai entrar uns 25 anos que eu formei em engenharia. Nossa senhora, eu aprendi mecânica demais. Nossa senhora, entendeu? Então, aí mudou. Não, acho que mudou até para melhor, entendeu? Porque teve coisas que eu estudei que eu não precisava de ter estudado por ser engenheiro eletricista, né? Mas eu tive aula com professores de mecânica e os caras não queriam saber de nada. Eu falei, tá aqui, eu vou dar aula, depois acabou, entendeu? Então, essa parte nós não vamos estudar e a gente já vai direto para o Bourdon, né? Muito importante o Bourdon, depois de diafragma, cápsula e depois os eletrônicos lá, com certeza, tá? Então, esse tipo de medidura aqui eu não vou passar, porque o pessoal já, digamos que já passou, né? Já viu isso em fenômeno de transporte, tá? E agora nós vamos começar a aula de quinta-feira, a gente começa aqui no Bourdon. A gente vai começar exatamente manômetro do tipo elástico. Ok, gente? Comentários, por favor? Eu já vou finalizar, porque realmente começar agora não compensa. Né? Ainda mais faltando 5 minutos, né? Alguém quer fazer algum comentário aí, por favor? Não, tô tranquilo. Beleza? Gente, então, voltaremos na quinta-feira, tá? Aí a gente vai passando os postitutos certinho aí para a gente poder verificar. Já devo começar a colocar alguns exercícios também, tá? Uns scores aí para poder já sofrer um tipo de avaliação aí também. Se não mais, eu agradeço a todos e desejo boa noite. Pode ser? Fechado, muito Boa obrigado. noite. Obrigado aí, Ah, beleza. galera. Boa Falou. noite. Ok, passam para todos. Abração. Tchau.